Dando continuidade à nossa videoaula, vamos inserir agora os componentes na área de trabalho. Para isso, tem que ser selecionado um layer, que é o chamado Top Silk. Esse layer é exatamente o lado do componente, Component Side. Eu não vou selecionar esse layer porque quando eu clico nessa ferramenta aqui, que é o Component Mode, automaticamente ela já identifica e seleciona o layer. Então está aqui, a própria ferramenta selecionou Component Side, que é lado do componente. Component Side é exatamente a mesma coisa do que o Top Silk. Vamos dar uma olhada aqui no nosso esquema. Então nós temos aqui R1, D1, Q2, C1, R2 e assim por diante. Quando inserirmos os componentes na área de trabalho, é sempre interessante obedecer o layout aqui do nosso esquema. Até porque quando precisar localizar algum componente na área de trabalho, fica mais fácil. Vamos começar então pelo R1. Está aqui. Eu vou dar uma conferida no meu Snap Grid. Exatamente esse aqui, 25TH. Então vamos lá. Eu vou dar um zoom aqui. Eu vou rotacionar o meu resistor utilizando a tecla menos ou a tecla mais do meu teclado numérico. Porque no esquema ele está na posição vertical. Clico. E agora vem o que? O D1. Observe o seguinte, tem uma linha verde ligando o terminal mais, que seria o anodo, ao terminal 1 de R1. Essa linha verde nós chamamos de net. É a ligação elétrica entre esses dois terminais. Eu vou posicionar ele aqui como está no esquema e observe o seguinte, ó. As duas pontas da seta indicam o caminho da corrente. Se eu rotacionar esse resistor de forma a jogar essa ilha aqui, esse terminal para baixo, o caminho da corrente será menor. Concordam? Então vamos lá. Observa aqui, a linha verde. Aí. Observe agora a distância entre as duas pontas das setas. Então, o caminho da corrente é bem menor. Então, o que se aconselha é o seguinte: quando nós inserirmos componentes na área de trabalho, é sempre recomendável orientar os seus terminais para o menor percurso da corrente ou do sinal. Vamos colocar aqui o Q2. Olha, com o Q2 acontece a mesma coisa. Ó. Mesma coisa. Vamos colocar C1. Vamos colocar agora R2, R3 e R4. Percebe que lá no terminal superior, que é o terminal 2, dos resistores R1 e R2 já existe a interligação. Essa interligação é a alimentação, que ela é proveniente da bateria. Vamos colocar aqui o R3 e vamos colocar aqui o R4. Ok? Vamos colocar então D2. Vamos dar uma conferida aqui no alinhamento. É sempre interessante, né, alinhar direitinho, que dá um tom, um toque mais profissional no nosso projeto. Vamos colocar agora o Q1. C2.
alinhadinho, bonitinho. E para terminar, o J1. Tá aqui. Então, nós completamos as nossas ligações aqui na área de trabalho. Ó. J1. Ok? Tem um detalhe interessante aqui, um recurso, que é o seguinte. Vamos supor, eu vou selecionar aqui esse C2 aqui, ó. Botão direito do mouse, e vou clicar aqui em 3D Visualization. Aparece aqui então o meu componente, ó, ele já está, né, eu já tenho o aspecto que vai ficar na placa de circuito impresso, o aspecto físico dele. Então aqui vamos vê-lo de frente, por baixo, esquerda, direita e rotacionando. Vamos ver aqui o J1. E é o nosso conector, está aqui, ó. Vamos ver ele por baixo, então, está aqui. Ok? Tem uma ferramenta, essa aqui é muito importante e muito útil, que é o Connectivity Highlight Mode. Quando eu clico nela, já me aparecem as nets aqui disponíveis na minha área de trabalho. Se eu der um duplo clique em cada uma dessas nets, eu vou ter o destaque das ligações, ou seja, ela vai ficar iluminada. Eu vou dar um duplo clique nessa primeira aqui. Está aqui, ó. Na segunda, terceira e assim por diante. Está aqui, ó. Tudo iluminado. Significa o seguinte, que o sucesso do roteamento aqui, seja ele manual ou seja ele automático, é 100%. Está perfeito aqui as minhas interligações aqui. Dando um clique em qualquer lugar da área de trabalho, volta ao normal. Bom, o que nós temos que comentar agora? Eu preciso fixar essa placa aqui em alguma superfície. Então, eu preciso dotá-la de furos. Para isso, eu utilizo ilhas. Ilhas com furação, que recebem o nome de pads. E elas são justamente para fazer a fixação em qualquer tipo de superfície. Vamos, então, escolher a ferramenta para isso. Ó, a Round Through Hole Pad Mode. Está aqui. Então, eu vou escolher esse modelo aqui, ó, C200M3. Ele me aparece aqui com as medidas. Eu vou colocar aqui e explicar melhor o que significa isso. Vamos lá. Essa área aqui, ó, em cinza, é o furo. Então, se eu observar aqui, esse furo é de 3 milímetros. Então, é para parafusos de 3 milímetros. É uma medida muito adotada para fazer fixação de placas de circuito impresso. Essas duas bordas aqui, ó, essas duas bordas, elas delimitam o tamanho da circunferência do meu pad. Então, essa circunferência aqui, ela mede 0,25 inch. Fazendo a conversão, dá algo em torno de 6,34 milímetros. Vamos colocar aqui os demais. Vamos verificar o alinhamento. Perfeito. Ok. Bom, agora nós temos que definir o contorno dessa placa. Que tamanho ela vai ficar? Normalmente, o que se faz? Define-se, antes de colocar os componentes na área de trabalho, o contorno da placa. Então, se você já tem ideia da superfície da sua placa, então você já faz o contorno e ajeita os componentes dentro da superfície que é delimitada pelo contorno. Aqui nós fizemos o contrário.
Primeiro coloquei aqui os componentes, né? E depois vou fazer o contorno aqui, ó. Para fazer esse contorno, é necessário selecionar então essa ferramenta, ó. 2D Graphics Box Mode. Clico e tem que selecionar esse layer aqui, ó, Bold Edge. Então eu posso definir esse contorno aqui, ó. Tá aqui. Então meu contorno ficou definido. Próximo passo. Agora é só fazer o traçado, né? Só que tem o seguinte. Eu vou interligar os pontos comuns de terra em um chapado. Chapado seria então uma área de cobre que seria na realidade uma área de cobre que não é corroída, né? Ela fica aqui normalmente ao redor, né, dos contornos aqui da placa. Então, eu posso definir o seguinte: pontos comuns de terra, que a gente chama isso de plano terra, ou então pontos comuns de alimentação, que a gente chama isso de plano power. Normalmente, o que se usa é a definição de plano terra, ou seja, a interligação dos pontos comuns de terra no chapado. Então eu preciso dar condições para executar o meu chapado. Então vamos lá. Eu preciso selecionar essa ferramenta aqui, ó, Zone Mode, clico nela, e aqui eu tenho os traçados. Por exemplo, T30, que é o mais usado, tem uma espessura de 0,8 milímetros. Então eu vou começar a traçar dentro dessa borda amarela, dentro dessa área amarela. Então vamos lá, vou dar um zoom. Acho que aqui, isso aí, já dá para ver direitinho, né? Eu vou começar por aqui, ó. Clica. Clica. Quando eu fechar o Zone, o que vai acontecer? Vai me aparecer uma janela de edição. Está aqui, ó. Então eu vou selecionar a net. A net minha ou é GND ou é Power, ou seja, ou é plano terra ou plano Power. Isso aí é uma questão de eu decidir na hora em que eu for fazer esse plano. Então eu vou explicar para vocês, né, se por acaso eu mudar de ideia, como é que a gente tem que fazer. Boundary. Boundary é o limítrofe, ou seja, o limite que existe entre a área cobreada da placa e a borda, aqui, o contorno que nós desenhamos aqui. Relief é alívio térmico. Normalmente a gente deixa ele em T30. Top Copper. Na realidade, Top Copper é o meu layer para fazer placa de dupla face. Eu não quero fazer placa de dupla face. É face simples, ou seja, um lado é componente e outro lado é solda. Escapou aqui, deixa eu... Pronto. Então está aqui, GND Power, Bottom Copper, T30, T30. Aqui é o seguinte, dentro da área eu não posso ter nada sólido, porque senão eu não vou conseguir enxergar nenhum componente. Porque eu preciso ainda fazer o traçado dentro do meu contorno. Então eu vou deixar ele como vazio, ó, empty. E o meu clearance, vamos deixar em 12TH. Clearance é a distância, é a isolação que existe entre o plano terra ou o plano power e a trilha. Vamos aqui ver se está tudo em ordem. Beleza, vamos lá então dar um OK. E a tela, e a área, aliás, dentro do meu contorno fica esmaecido. Fica esbranquiçada, tá vendo? Então agora a gente pode fazer o traçado. Dá um zoom aqui.
Para fazer o traçado, que na realidade é um roteamento, né? Que é o roteamento manual, mais adiante a gente vai trabalhar com roteamento automático. Então eu vou escolher aqui essa ferramenta aqui, ó, Track Mode. E aqui me aparecem as larguras das trilhas, certo? E as larguras da trilha, o padrão é T30, que é 0,8 milímetros. Eu gosto de trabalhar com T40, que dá 1 milímetro. Embora o T30 atenda perfeitamente. É que quando você tem muitos componentes na placa, você tem que realmente trabalhar com uma largura menor. No caso, o T30 seria o indicado. Como aqui eu tenho poucos componentes, então vamos lá. Eu vou ligar o catodo a esse ponto aqui, ó. Quando eu clico aqui, ó, a seta já me indica o caminho da corrente. Pressupõe-se que é o caminho mais curto. Está aqui. Vamos ligar daqui até aqui. Aqui. Vou dar um zoom. Você vê que a net está identificada já, ó. Ok? Eu vou ligar daqui até aqui. Ó, perceba o seguinte, que à medida que eu vou completando a ligação, some a linha verde que representa a net e a seta que representa o sentido. Você vê que não tem erro nenhum, né? Tranquilo. Aqui então, ó, veja bem, se eu tentar fazer essa ligação aqui, ó, quando eu clico aqui, ele me indica o caminho o menor caminho da corrente. Mas eu não vou conseguir chegar até lá utilizando esse caminho. Por quê? A hora que eu chego aqui, ó, ele já me dá um sinal de proibido, ó, porque eu não posso atravessar essa trilha aqui, essa net. Então eu vou ter que desobedecer essa regra aqui. Então eu vou fazer o seguinte, embora eu tenha várias alternativas, eu vou escolher essa daqui, ó. Passar por aqui e ligar aqui. Certo? Porque é o mesmo ponto, é a mesma net. Então vamos lá. Aqui. Ó, percebe? Ó, olha o que está me apontando a seta, ó. Se eu clicar aqui, o caminho mais curto seria esse ponto aqui, ó. À medida que eu me aproximo aqui do terminal, ele me permite que eu faça essa ligação aqui. Embora, se eu tivesse escolhido esse ponto aqui, também não faria muita diferença. Coisas de milímetros não é tão problemático assim. Mas é para mostrar para vocês que realmente funciona, né? Agora aqui, então eu tenho aqui, sem a ligação dos meus terras, que seriam os emissores dos transistores, e a alimentação. Então vamos lá. Eu já havia definido o meu plano terra. Então o que eu tenho que fazer? Fazer essa ligação aqui e executar o chapado. No entanto, se eu resolvo mudar de ideia, não quero mais o meu plano terra, eu quero o plano power, o que eu faço? Eu ligo esses pontos aqui e executo o chapado. Só isso. Então vamos lá, eu quero o plano terra, então vamos ligar daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui e aqui. Perfeito. Agora é só executar o chapado.
Vou dar um zoom geral. Está aqui. Se eu executar o chapado, então, esses pontos aqui ficarão todos interligados na área cobreada. Então, vamos lá. Para executar o chapado, eu tenho que entrar novamente nessa ferramenta aqui, ó, Zone Mode. Com o botão direito do mouse, eu clico aqui nessa borda. Veja, aparece tudo branco. É como se fosse o quê? A parte de cobre que está aqui em cima da minha área. Por isso que eu defini antes como vazio, porque com isso aqui eu não consigo enxergar nada dentro, né? Agora sim, eu vou editar as propriedades e aquilo que estava vazio, agora eu vou colocar como sólido. Ó. Dou um OK. Está aqui. Essa área branca é tudo cobre. Se eu clicar em qualquer parte da área de trabalho, eu tenho aqui já a minha placa definida. Vamos dar uma visualizada nela. Output 3D Visualization está aqui. Ó. Gente, isso aqui é tudo área de cobre. Ó. Aproximando mais. A distância que existe entre a parte de cobre e a trilha, nós chamamos isso aqui de clearance, que a gente tinha definido lá como 12TH. Esse é o clearance. Então, pressupõe-se que há uma isolação elétrica, né, entre esses dois pontos, que é determinada pela placa, tipo de placa que você estiver usando, ou fenolítio, fibra de vidro e assim por diante. Vamos pegar aqui esse terminal aqui junto com a ilha aqui, ó, que vai a soldagem. Essa área aqui, ó, com verde de tonalidade diferente, é uma área que já foi corroída, ou seja, aqui então é a própria placa de fenolítio ou de fibra de vidro. Essa área aqui que nós chamamos de alívio térmico. Então pressupõe o seguinte, se eu soldar aqui esse componente, não existe o risco da solda correr fora da ilha, dessa ilha aqui, a menos que eu exagere na solda, né? Hoje em dia se usa aqui, nessas áreas aqui de cobre, tudo máscara de solda, porque não se faz mais soldagem manual, né? Tudo agora em tanques, né? Esteiras de solda. Está aqui, ó. Vamos falar mais alguma coisa sobre essa placa? É o seguinte, nós tínhamos feito o contorno nessa placa depois de inseridos os componentes na mesma, né? Aí fica uma pergunta, mas de que tamanho ficou essa placa? Então, nós vamos medir isso aqui. Então, eu vou usar o cursor aqui, ó, arrastado aqui até aqui. Eu posso utilizar a medida em Imperial. Imperial é a medida em inglesa, né? Ou métrico. Então, eu tenho esse ícone aqui, ó. Quando eu clicar aqui, isso aqui já é um sistema métrico. Se eu observar lá embaixo, nas minhas coordenadas, eu já tenho lá em milímetros. Ó. Eu vou colocar meu cursor aqui e vou zerar ele. Eu vou trazer ele para cá. Eu já tenho a medida. 50,8 milímetros. Então, essa aqui é a coordenada X, que me dá 5,08 centímetros. Eu venho com ele aqui para baixo. Ó. 4,895 milímetros, ou seja, algo em torno de 4,89 centímetros. Quase, praticamente 5 por 5, né? Claro que eu posso diminuir o tamanho dessa placa aqui, é só comprimir mais os componentes, eu posso diminuir, certo? Vamos voltar aqui para o nosso sistema. Deixa eu verificar aqui o meu Snap, perfeito. E vamos dar mais uma olhada aqui no View, que eu quero mostrar um detalhe interessante aqui no
visualização. Olha, C1 está aqui, C2 está aqui em cima. Eu particularmente não gosto de ver isso aqui, eu gosto de estar das coisas alinhadinhas, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu já vou alinhar isso aqui em cima e vou colocar aqui meu nome e o nome do meu circuito. Olha, observa aqui então as ilhas, ó. Já tem até os furos aqui já definidos, né? Esse furo aqui é de 3 milímetros. Então eu vou fazer isso. Eu vou colocar o C1 aqui, colocar meu nome e identificar o circuito. Então vamos lá. Cuidado. Veja bem, eu estou aqui no bottom coupler, né? Se eu tentar movimentar esse C1 aqui, eu vou ter dificuldade, porque eu tenho o layer. Veja, quando eu cliquei aqui já mudou para top coupler. Nenhum desses layers me interessa. Nem o top coupler e nem o bottom coupler. Me interessa é esse aqui, ó, top silk. Aí sim, drag e eu venho com ele aqui. Eu tenho que movimentar, qualquer edição que eu fizer em componente, vai ter que ser em função do meu layer. Vamos dar aqui um view mais suave, para eu conseguir ajustar ele melhor aqui, ó. Certo? Ok. Eu vou colocar aqui o meu nome e vou colocar o nome do circuito. Então, para isso, eu preciso usar essa ferramenta aqui, ó. Então, que seria o modo de texto, ó. Tá vendo? O layer tem que ser esse aqui, top silk, ou lado do componente. Ok? Olha aqui, ó, a ferramenta que eu vou usar é essa, 2D Graphics Text Mode. Quando eu clico aqui, já me aparece essa janela para inserir dados. Então, professor Edgar. E aqui eu tenho as fontes. Eu posso ajustar aqui tamanho de fonte, modelo, tanto faz. Aí é questão de gosto. Ok? Ok. Vagalume. Vamos visualizar. Está aqui, ó. Veja, então eu já coloquei em ordem aqui os labels dos capacitores, nome, né, meu nome, a identificação. E então nós podemos encerrar essa videoaula, porque vamos tomar nosso cafezinho, né? Na próxima aula eu quero mostrar para vocês a geração de arquivos Gerber, que são arquivos para furação dos meus pads aqui de interligação, inclusive das ilhas de fixação. Ok? Até já, então.